Olá, amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo hoje. Espero que estejam bem e fico feliz com sua presença. O Senhor nos deu mais um bom dia para servi-lo enquanto aguardamos este arrebatamento pré-tribulação da igreja, que eu acredito que pode acontecer a qualquer momento. Eu estou olhando para cima todos os dias. Não tenho tempo para sugestões de lanches, mas espaguete com almôndegas é simples e bom. Se eu tivesse tempo, tudo bem, vamos ler o Salmo 27 juntos e depois a gente se ocupa com o que está acontecendo no mundo, beleza? Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os ímpios vieram contra mim para devorar a minha carne, meus inimigos e adversários tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Se estourar uma guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo ele me ocultará. Ele me colocará sobre uma rocha, e agora a minha cabeça será exaltada acima dos meus inimigos ao redor de mim. Portanto, oferecerei sacrifícios de alegria no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, quando clamo com a minha voz. Tem misericórdia de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me por uma vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Pois falsas testemunhas se levantaram contra mim e pessoas que respiram violência? Eu teria desfalecido se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, digo, no Senhor. Se isso não te encoraja nesta manhã, eu não sei o que vai te encorajar. Esse é um salmo poderoso, e estamos vivendo nesses tempos loucos e sombrios, mas Deus, estamos vivendo nos últimos dias. Ninguém pode me convencer do contrário. Alguns dizem, não espero mais o arrebatamento, pois a festa das trombetas já passou. É como tudo bem, é a minha analogia da tempestade que eu sempre falo. Você está do lado de fora, as nuvens estão ficando mais escuras, você está ouvindo o trovão roncando e o céu está prestes a se abrir e despejar chuva sobre você. E a gente está tentando adivinhar em qual segundo isso vai acontecer, e você diz, bom, vai acontecer em 14 segundos e aí não acontece. E você fica tipo, esquece, a chuva nunca vai chegar, nada mudou, o céu continua escuro, o trovão ainda está roncando, a umidade está no ar, o céu está prestes a se abrir. Eu vejo a profecia bíblica exatamente da mesma forma. Alguém pode dizer, bom, a festa das trombetas já passou, certo? Israel vai destruir as instalações nucleares do Irã? O Oriente Médio está à beira de uma grande guerra? Há clima maluco e desastroso em todo o planeta? Existem guerras e rumores de guerras em toda parte? Há terremotos em vários lugares? Há pragas e pestilências no horizonte? Será que a tribulação de 7 anos pode começar em breve? Está tudo aí, nada mudou, e eu estou olhando para cima e sei que a maioria de vocês vai se juntar a mim. Mas se você realmente está desanimado, achando que não vai acontecer, então apenas se afaste um tempo. Tudo bem, não é pecado. Afaste-se. Não fique esperando por ele por um tempo se isso for te fazer sentir melhor, porque eu não quero que ninguém fique, desanimado e decepcionado. E, eu sei que isso faz parte, mas quer saber, nada mudou. Tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Ok. Isso é do Israel Radar. Uma fonte de defesa dos Estados Unidos diz que indicações não especificadas sugerem que uma operação de retaliação israelense contra o Irã será realizada em breve, de acordo com relatos do Canal 13.
Eles continuam dizendo que isso vai acontecer em breve, nós sabemos que vai acontecer dentro de algumas semanas, nós sabemos disso. Eu acho que vai acontecer durante outubro, e como eu disse ontem ou anteontem, provavelmente ontem, isso pode acontecer. Quando eu desligar este vídeo, é o quão perto eu acho que eles estão de retaliarem contra o Irã, e eu acho que vai ser grande. De acordo com um alto funcionário americano, Israel está determinado a atacar as instalações nucleares iranianas. É possível que Israel haja para destruí-las dentro de alguns dias. Isso foi ontem. Amir Tsarfati disse que por volta do meio-dia, no nosso horário, ou seja, horário padrão do leste, em Nova York, eram cerca de 7 da noite. Horário de Israel. Eles vão atacar o Irã, vamos lá, é agora, vão esperar o quê? Vão esperar a autorização dos Estados Unidos? Isso nunca vai acontecer. Eles vão esperar a autorização de outro país? Vão atacar as instalações nucleares do Irã? Isso nunca vai acontecer. Eu acredito que Deus está prestes a intervir nisso e Israel não vai precisar mover um dedo, mas vamos ver. O parlamento iraniano está supostamente elaborando um projeto de lei, ouça isso, para criar uma aliança militar oficial entre todas as partes do eixo de resistência, Irã, Síria, Iêmen, a resistência islâmica no Iraque, Hezbollah, Hamas e várias outras facções. O projeto de lei menciona a criação de uma sala de operações conjunta e uma infraestrutura militar unificada, além de exercícios militares conjuntos, e a obrigação de enviar ajuda militar e humanitária em caso de qualquer ato de agressão dos Estados Unidos ou de Israel contra qualquer uma das partes. É quase como se o Irã quisesse formar sua própria pequena OTAN. Todos estaremos juntos, seremos um só exército, se um for atacado, todos seremos atacados. Interessante, eu gosto, eles dizem. O projeto menciona a criação de uma sala de operações conjunta. Bom, então Israel pode pegar todos vocês de uma vez só, em uma sala. Desculpe, foi uma piada meio fora de hora, mal colocada, mas estamos vivendo tempos incríveis. Amir Tsarfati disse ontem que Netanyahu está se reunindo com o chefe da inteligência militar há horas. Tem algo acontecendo. Sim, Netanyahu teve uma reunião ontem e ela simplesmente continuou durante a noite em Israel. Eles estão discutindo coisas sérias. E os Estados Unidos estão vindo a público e dizendo agora, o governo Biden está a gente não confia mais em Israel, sabe? A gente não confia muito no que eles vão fazer. Eu me pergunto por quê. Eu me pergunto por que eles estão te afastando um pouco. Isso é do começo das notícias de Sorrow no Telegram, o ataque esperado no Irã. O canal Sky News em árabe informa, por suas fontes, que os Estados Unidos alertaram Israel contra atacar as instalações nucleares iranianas. As fontes disseram à Sky News em árabe que Washington havia alertado que o Irã se retiraria do Tratado de Não Proliferação Nuclear se suas instalações nucleares fossem atacadas. Um alto funcionário do Pentágono disse à Sky News em árabe que há informações de que a resposta de Israel ao mais recente ataque de mísseis iranianos está se aproximando e que será maior do que todas as expectativas. É isso que continuamos ouvindo. A fonte acrescentou que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos repassou uma avaliação de inteligência para autoridades militares israelenses sobre o ataque às instalações nucleares iranianas. A fonte enfatizou que Israel tem uma capacidade parcial de bombardear as instalações nucleares iranianas e precisa da assistência americana para completar a missão. A fonte do Pentágono indicou que as bases onde estão localizadas as instalações nucleares iranianas são geograficamente complexas, exigindo ataques aéreos por vários dias e requerem capacidades aéreas que só existem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão basicamente dizendo: vocês não podem fazer isso sem a gente. Vocês não vão conseguir destruir as instalações nucleares do Irã. E eu diria a eles: vocês sabem, vocês não entendem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se o Deus Altíssimo quiser que as instalações nucleares do Irã sejam destruídas, Israel pode conseguir isso até jogando uma caixa de pipoca doce nelas. Só para dizer, é assim que o Deus que servimos é poderoso. Senti vontade de comer pipoca doce, mas isso é outra história.
Agora, notícias de Israel. Israel vai atacar Teherã? Netanyahu convoca uma reunião urgente com ministros e chefes de segurança, enquanto Israel entra na semana mais perigosa da guerra. Isso foi de ontem. Esta é do Bubba News de ontem à noite no Telegram. Amos Yadlin é o ex-chefe da inteligência militar das Forças de Defesa de Israel. Ele também é um dos pilotos que destruíram o reator nuclear do Iraque em junho de 1981. Hoje, na CNN, ele disse que o ataque israelense ao Irã será algo que nunca foi visto no Oriente Médio. Israel pode não lançar um grande ataque aéreo com mísseis agora, mas pode agir de outra forma. Ninguém sabe. Desculpe, só quero garantir que você entendeu. Agora volto ao que Bubba está dizendo. Então, Amos Yadlin disse que o ataque ao Irã será algo que nunca foi visto no Oriente Médio. Fim da citação. Agora ouvimos o que Bubba diz sobre isso. Israel pode não usar um grande ataque aéreo com mísseis por enquanto. Israel pode fazer algo que ninguém está esperando, um EMP localizado. Todas as condições estão maduras. Israel quer fazer algo fora do comum, usando mais um de seus segredos. Podemos estar prestes a ver o novo futuro da guerra. Israel ainda tem muitos ases na manga. Se Israel lançar um PEN sobre Teherã, o Irã vai dar um jeito de colocar 5 dessas ogivas nucleares que acabou de testar em mísseis balísticos hipersônicos e tentar acabar com a nação de Israel, o que nunca vai acontecer, porque sabemos que nunca vai acabar. Não, Israel não será atingido por uma bomba nuclear, definitivamente não será atingido por uma bomba nuclear, eles serão ameaçados. Isso é do Times of Israel. Bennett pede um ataque israelense ao programa nuclear do Irã, uma janela de oportunidade única. O ex-primeiro-ministro Naftali Bennett pede que Israel ataque o programa nuclear iraniano, que, segundo ele, lança uma sombra escura sobre o nosso futuro. Em meio a relatos, alvos militares ou de inteligência podem ser atingidos em resposta ao ataque com mísseis balísticos de Teherã na semana passada. Pela primeira vez, temos a capacidade de agir contra o Irã sem medo, sem temer uma reação terrível e intolerável, diz Bennett em uma declaração em vídeo, referindo-se à fraqueza dos representantes de Teherã, Hezbollah e Hamas. O regime iraniano de terrorismo e assassinato está exposto e vulnerável pela primeira vez, afirma ele. Então ele está dizendo, vá em frente. Em seguida, temos notícias de Israel hoje. O Hezbollah disparou 5 mísseis ontem à noite contra Tel Aviv. A grande Tel Aviv ontem foi atacada por Gaza, a partir de Gaza, do Iêmen e do Líbano. As forças de defesa de Israel falaram sobre a noite passada, por volta das 23 horas de segunda-feira, ou seja, 11 da noite no horário de Israel. Aproximadamente 190 projéteis foram disparados hoje pela organização terrorista Hezbollah, atravessando do Líbano para o território israelense. As forças de defesa de Israel continuarão a agir contra a ameaça da organização terrorista Hezbollah em defesa do Estado de Israel e de seus residentes. Aí está, ainda continua, enquanto aguardamos para ver quando e como Israel responderá ao Irã. Do Insider Paper. O vice-líder do Hezbollah diz que as forças estão bem, apesar dos ataques israelenses. O vice-chefe do Hezbollah, Naim Qassam, disse nesta terça-feira que as capacidades militares do grupo armado libanês continuam bem, apesar dos intensos ataques aéreos de Israel. Citação: você vê que nossas conquistas diárias são grandes. Centenas de foguetes, dezenas de aeronaves, drones e muitos assentamentos e cidades israelenses foram alvo de disparos. Gostaria de tranquilizá-lo de que nossas capacidades estão bem. Tudo bem, a maioria dos seus líderes já se foi, mas conseguimos trazer um para conversar aqui. Sabe, o Hezbollah não está indo bem. Ainda tem poder de fogo, mas estão se virando há semanas e já não são mais como antes, que existia antes daqueles ataques com pager. O que mais? Sim, quando foi essa manhã? Então, provavelmente no início da tarde de hoje, horário de Israel. Amir Sarfati registrou com sua câmera uma rajada de mais de 100 foguetes sobre Haifa, Israel.
E ele disse que uma pessoa ficou levemente e moderadamente ferida como resultado dos estilhaços nos ataques em direção a Haifa. E ele disse, um grande milagre mais uma vez. Estamos vendo milagres todos os dias, não importa, sabe? Ele também disse que a única casa que sofreu um impacto direto do último pesado ataque a Haifa estava vazia mais uma vez. Um grande milagre. A mão do Deus de Abraão, Isaque e Jacó está sobre essa nação e estamos vendo isso. É incrível. Disse isso há uma semana, mas quando era mais jovem eu faria. Sabe, eu era jovem demais para a guerra de 1967 e de 1973, mas li sobre os milagres que aconteceram nessas guerras. E é simplesmente incrível estar vivendo uma guerra agora, onde você vê a mão de Deus sobre aquela nação. Não importa o que você pense sobre ela, sabe? Há algumas pessoas que estão caindo nessa armadilha de se tornarem anti-Israel, antissemitas. Esses não são os judeus certos da Bíblia. Tudo bem, tudo de melhor para você. Vai precisar. Porque a mão de Deus está sobre essa nação Israel hoje. E aquelas pessoas que estão lá são israelenses. Eles são aqueles da Bíblia sobre os quais lemos nas profecias bíblicas. No final dos tempos, reunindo-se de volta, são eles. Você não acreditaria em alguns dos comentários que recebi, sabe, nas coisas que me disseram, uau, eu fico tipo, nossa, você beija sua mãe com essa boca, sabe, enfim, do Insider Paper, o braço armado do Hamas promete uma longa guerra de atrito contra Israel. O braço armado do Hamas prometeu ontem, segunda-feira, no aniversário do ataque do grupo militante em 7 de outubro, continuar lutando. No que eles descreveram como uma longa guerra de atrito, escolhemos continuar lutando em uma longa guerra de atrito. E uma que seja dolorosa e custosa para o inimigo, disse Abu Abaidá, porta-voz do braço armado do grupo militante. Ok, Jack. Desde o início das notícias tristes, as forças de defesa de Israel confirmam que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, está vivo e se comunicou com mediadores, então ele ainda está vivo. Eles não comentaram. Não ouvi nada sobre vestidos ou tranças, então não sei se ele ainda se veste de mulher. Mas é o que dizem no Daily Mail. O líder do Hamas, Yahya Sinwar, carrega uma bolsa cheia de dinamite e se cerca de 20 reféns o tempo todo. Ao longo do último ano, Israel eliminou a liderança do Hamas um por um, com o chefe do exército do país declarando ontem que o braço militar do grupo terrorista foi derrotado. Mas seu alvo mais procurado ainda continua foragido. O mentor Yahya Sinwar, líder do grupo terrorista, permaneceu foragido durante toda a guerra de um ano, com o único vislumbre dele vindo de um vídeo divulgado há poucos dias. Poucos dias após o início do conflito sangrento, em 7 de outubro de 2023. Então eles dizem que ele está... O preto e branco. Imagens descobertas por tropas das FDI durante uma incursão no início deste ano mostram um homem que acredita-se ser Sinwar passando por um túnel junto com sua esposa e filhos. Enquanto carrega uma bolsa grande, essa bolsa tem cerca de 25 quilos de dinamite. Ao redor dele estão pelo menos 20 reféns, de acordo com Kobe Michael, ex-interrogador do Shin Bet de Sinwar. Algumas vezes tivemos a chance de matá-lo, mas eles não quiseram fazer isso com reféns ao redor dele. Então é isso. Basicamente é isso que está acontecendo. A Turquia diz que vai evacuar seus cidadãos do Líbano amanhã, na quarta-feira. Os preços do petróleo estão subindo rapidamente, segundo o Business Times, devido às tensões no Oriente Médio que ameaçam o fornecimento global. Os mercados globais de petróleo estão enfrentando uma alta nos preços à medida que aumentam os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio. Com o Brent Crude se aproximando de $80 o barril e o West Texas Intermediate Crude sendo negociado perto de 76, o forte aumento nos preços do petróleo ocorre devido à escalada das tensões entre Israel e Irã, aumentando as preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento global de petróleo. Além disso, Insider Paper, Rússia e China, eles estão realizando uma reunião. Eles estão fazendo uma patrulha naval conjunta no Pacífico. Eles realizaram uma patrulha conjunta no nordeste do Oceano Pacífico.
O exército russo disse hoje que as embarcações seguiram com manobras para praticar táticas anti-submarino. Pronto. Além disso, ontem, a American Water Works, que fornece água potável e serviços de esgoto para mais de 14 milhões de pessoas, em 14 estados e em 18 instalações militares, disse que hackers invadiram suas redes e sistemas de computadores ontem. Isso é tudo o que ouvi sobre isso. Não tenho atualização sobre isso, mas estava em todo lugar. Agora vamos falar sobre o furacão Milton e o furacão Helene. Continuem orando por essas pessoas, continuem orando para que o Senhor acalme essas tempestades. O Dr. Barry All apareceu tarde da noite passada. Eu já estava quase indo dormir, era por volta de, acho que eram umas 10h35 no meu horário. Pensei que precisava dormir, já estava pronto para a cama. E eu clico nas minhas inscrições no YouTube e vejo que o Dr. Barry postou um vídeo de uns 48, 49 minutos aí. Eu pensei, poxa, doutor, caramba, cara. Eu fiquei acordado, peguei uns lanches, peguei uns Cheez-Its e fiquei acordado e assisti ele assistindo o vídeo dele. Ele falou bastante sobre isso, está na Carolina do Sul, acho, bem no coração de... Houve muita destruição no bairro dele e ele ajudou muitas pessoas, então falou bastante sobre isso. Eu recomendo assistir esse vídeo, foi um bom vídeo, animador, mas também deu uma boa atualização sobre o que está acontecendo lá. Devemos orar por essas pessoas. O furacão Milton, tempestade destrutiva, se aproxima da Flórida. Eu falei sobre isso ontem e disse que era categoria 3, depois subiu para a categoria 5, e então ficou tão intenso que eles estão falando em criar uma categoria 6 que nunca existiu. Eu acho que categoria 5 é o máximo que existe. Recebi isso antes mesmo de apertar gravar, tipo a última novidade. O furacão Milton enfraqueceu um pouco na terça-feira, mas continuou sendo uma tempestade extremamente poderosa que pode dobrar de tamanho antes de atingir o centro-oeste da Flórida no final da quarta-feira. O impacto está previsto para o final da noite de amanhã. Milton pode se tornar um dos furacões mais destrutivos já registrados no centro-oeste da Flórida. João Cangelozzi, especialista do Centro Nacional de Furacões, alertou em uma atualização na terça-feira que ventos destrutivos, tempestades com risco de vida e chuvas intensas vão se estender muito além do previsto. Cone, ele disse que Milton passou por uma intensificação surpreendentemente rápida ontem. Na segunda-feira, seus ventos sustentados chegaram a 180 milhas por hora. No início da terça-feira, esses ventos estavam em 145. Ainda uma tempestade feroz de categoria 4, eram esperadas flutuações na intensidade da tempestade à medida que ela se aproximava da costa, disse Cangelozzi. Também está acontecendo uma evacuação em massa. E eu ouvi todo tipo de história de que, sabe, a rodovia I-75 em Tampa estava totalmente congestionada. Ouvi que algumas pessoas ficaram sem gasolina no engarrafamento e alguns postos também estavam sem combustível. Tudo o que podemos fazer é rezar e fazer o que pudermos para ajudar essas pessoas e apenas torcer para que a maioria delas consiga sair do caminho. E apenas pedir ao Senhor para acalmar esses ventos. Acalmar esses ventos. Senhor, o Senhor fez isso naquele barco, Jesus, apenas acalme os ventos. Terremotos nas últimas 24 horas, 35 acima de 4.0, 9 acima de 5.0, 1 acima de 6.0. Tudo bem. Não estou muito no clima para o mundo palhaço, mas esse é interessante. É do Tech Radar. Essa ferramenta de IA permite que você confronte seu eu do futuro e talvez você goste do que vai encontrar. Acho que não. Imaginar como você será no futuro é um jogo comum para crianças, cheio das esperanças e medos, às vezes improváveis, que todos sentimos ao contemplar o que ainda está por vir. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts aproveitaram a inteligência artificial para tornar esse conceito um pouco mais realista. Através do novo futuro que você projeta, meu futuro está em Cristo Jesus. O chatbot com inteligência artificial simula o seu eu mais velho, especificamente uma versão de 30 anos no futuro. Estarei com Jesus assim como a maioria de vocês.
Nosso sistema permite que os usuários conversem com uma versão virtual do seu eu futuro, que é parecida com eles, mas alimentada por IA e ajustada para seus objetivos futuros e qualidades pessoais. Prefiro beber tinta com chumbo, sendo honesto. Isso não é para mim, explicam os cientistas no resumo do artigo sobre o seu eu do futuro. O personagem Seu Eu do Futuro também adota a persona de uma imagem envelhecida do eu atual do usuário. Não é maravilhoso? Eu só vou querer água. Obrigado. Esposa e mundo de palhaços. Venha nos buscar, Jesus, estamos prontos, você está pronto, me mostre. Eu vejo que você está pronto. Nem consigo imaginar. Mesmo sem acreditar em Deus, conversar com meu eu do futuro seria a última coisa que eu gostaria de fazer. Em um modelo de computador falso, é simplesmente idiota. Tudo bem, mas o que eu sei, tudo bem? Que tal irmos para alguns comentários do dia? Vamos ver se eu consigo encontrá-los. Aqui vamos nós, Charlotte. É tão difícil de acreditar. Mais um ano se passou e Israel ainda está de pé, a igreja ainda está aqui, portanto, temos trabalho a fazer. Eu olho para cima todos os dias, esperando e orando, mas lamento por aqueles que ficarão aqui para a tribulação. Mas eles foram avisados e alertados, o orgulho realmente é mortal. Amém, Charlotte, obrigado. É isso mesmo, Cap. Acho que é Cap ou Keep High Keep. Minha irmã não é salva, e ela me disse recentemente que sente que algo está acontecendo. Ela nunca me ouviu antes, mas agora está ouvindo. Glória a Deus, continue plantando essas sementes. Olga, obrigada, Tom. Eu sou de Israel. Hoje, desde amanhã, por todo Israel, há sirenes e tiroteios. Mas o Senhor, Ele mantém sua mão sobre Israel, Ele é fiel à sua aliança, glória somente a Ele. Obrigado, Olga. Linda Diane. Oi, Tom. Eu precisava ouvir e ser lembrada disso. Hoje, minha filha, Nicole, está no caminho desse furacão, indo para a Flórida. Orações por todos na Flórida. Amém, Daiane. Vamos orar pela Nicole também. Espero que ela consiga sair de lá. Vamos orar por ela. Dora, Deus tem me mostrado claramente que estou neste mundo temporário, mas não sou dele. Meu foco já há anos tem sido passar a eternidade com meu Senhor e Salvador. Venha, Jesus, venha. Amém, Dora, amém. Vamos fazer mais uma. Catarina, eles continuam atacando Israel. O que eles não entendem é que Israel é o povo escolhido de Deus. Jesus vai colocar tudo em ordem na batalha do Armagedon e nós estaremos com ele. Amém, irmã Catarina. Amém, nós estaremos. A questão é, você conhece Jesus? Porque se você conhece Jesus, você tem o futuro mais brilhante que pode imaginar. Nosso futuro aqui não é nada. Daqui para frente é só subir. Mas se você não conhece Jesus, aquela tribulação de 7 anos está prestes a começar e você não vai querer estar aqui para isso. Então eu vou te contar de forma simples e rápida o que Jesus fez por você, vou te contar o Evangelho. E então você ficará com a decisão da sua vida, a mais importante de todas, porque o tempo é curto. Jesus veio aqui há 2000 anos e ele deixou um trono no céu para vir aqui, o Filho unigênito de Deus, e Jesus assumiu a forma humana. Ele nasceu como qualquer outro bebê, mas Jesus era diferente porque ele era 100% Deus e 100% homem no mesmo corpo, totalmente Deus, totalmente homem. E Jesus era completamente perfeito. Ele cumpriu a lei 100%, ele não escorregou, não falhou, ele foi perfeito, ele tinha que ser porque ele é o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, os cordeiros sacrificados precisavam ser perfeitos, qualquer mancha os tornava inadequados. Se houvesse qualquer imperfeição no cordeiro, ele era desclassificado, não serviria para nada. Jesus era completamente perfeito, o Cordeiro de Deus, sacrificado desde a fundação do mundo, então Jesus teve esse desempenho perfeito. Ele cumpre a lei perfeitamente porque nós não conseguimos. E então ele derrama um sangue tão precioso, tão belo, que tem o poder de remover todo o pecado que todo homem já cometeu. É esse o poder que há no sangue, mas se você rejeitar o pagamento pelos seus próprios pecados feito por esse sangue não vai fazer nada por você.
Veja, nós somos salvos pela graça, que é um presente não merecido de Deus por meio da fé em Jesus e em seu desempenho, em sua perfeição e em sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e, de forma importante, seu sangue expiatório. Então, quando você diz para Jesus, Jesus, eu sou um pecador, eu preciso de pagamento por esses pecados, e eu tenho fé que o teu sangue vai me lavar e me deixar branco como a neve. Eu tenho fé que o teu sangue vai pegar esses pecados e removê-los tão longe de mim quanto o leste está do oeste. E Jesus, eu creio na tua obra consumada, eu creio na tua morte, no teu sepultamento, na tua ressurreição. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu és o Salvador do mundo, eu preciso de um Salvador. Quando você diz isso para Jesus e acredita nisso, você é salvo, Deus colocará o Espírito Santo dele em você. Você nunca mais será o mesmo. Algumas pessoas passam por isso e choram por dias. Outras pessoas passam por isso e dizem, eu acredito, eu não senti nada, mas eu sei que estou salvo. Nós somos todos diferentes, assim como alguém pode ver um acidente de carro e alguém vai dizer, isso é terrível. Estou orando por essas pessoas e outra vai chorar. Somos todos diferentes. Ninguém é melhor que o outro. Digo isso porque alguns falam, sei que creio no Senhor, só não sinto, então não sei se estou salvo. É tipo, bem, você acha que é um pecador? Bem, claro, eu sei que sou um pecador. Bem, você acha que Jesus veio aqui para morrer pelos seus pecados? Sim, ok. Você crê na morte, sepultamento e ressurreição dele? Sim. O que você quer? Sabe, você não precisa ter aquela coisa totalmente emocional. Algumas pessoas têm, outras não. Alguns dias eu posso chorar lendo um versículo, posso ler João 1:1 e chorar, e em outros dias eu só olho e penso, isso é tão incrível. Espero estar conseguindo me fazer entender. Enfim, foi isso que Jesus fez. Ele pagou pelos seus pecados com o sangue dele, e tudo o que você precisa fazer é crer nisso, crer na obra consumada dele e no sangue expiatório dele. E você recebe a vida eterna na família imediata de Deus, no paraíso. Mas se você ouvir essa boa notícia, esse evangelho de 1 Coríntios 15, de 1-4, a boa notícia de que Jesus morreu pelos seus pecados, foi sepultado, ressuscitou, e você ainda diz, não quero isso, não preciso, não entendo por que acreditar, simplesmente não quero. Eu vou arriscar, eu sou uma pessoa boa, sou mais bom do que mal, vou arriscar com isso. Você vai enfrentar Jesus no dia do julgamento. Se você não tiver uma mudança de coração antes de dar seu último suspiro aqui, você vai enfrentá-lo no dia do julgamento. Você vai saber que está ajoelhado na presença de Deus. Você saberá disso e pensará, ah não, meus pecados ainda estão comigo. Eu rejeitei o pagamento, você vai se lembrar, você vai saber, eu rejeitei o pagamento. Ouvi as boas novas de que meus pecados foram pagos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E eu disse, não, estou bem, sou mais bom do que mal. Jesus dirá, afaste-se de mim, nunca te conheci. Sinceramente, não imagino o momento mais terrível. E você será levado para a separação eterna de Deus, também conhecida como inferno. Satanás tenta distorcer a verdade e fingir que isso é uma festa de heavy metal. Não é isso, nós só sabemos sobre o inferno por causa da palavra de Deus. É choro, lamento, ranger de dentes. É quente e não tem fim. E você não vai dizer para Jesus enquanto estiver sendo levado que ele é injusto. Eu te garanto, você vai dizer, eu ouvi as boas novas. Eu ouvi que Deus queria me dar um presente imerecido, que eu poderia ser salvo pela graça, um presente imerecido através da fé em Jesus. E eu disse, não, cara, por favor, pense um pouco sobre isso. É de longe a decisão mais importante de toda a sua vida. Então eu vou desligar a câmera e vou orar por você. Vou orar por cada pessoa que assistiu a este vídeo. Meus irmãos e irmãs em Cristo, os filhos e filhas pródigos, os zombadores e escarnecedores e os que rejeitam Cristo, vou orar por todos que viram este vídeo. Se não formos arrebatados hoje, que seria um ótimo dia, espero ver vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.